Bom dia a todos, sou o Dr. Evaldo Correia Chaves, advogado nas causas militares federais, autor do livro Habeas Corpus na transição disciplinar e vadimécum militar, que já está nas bancas e vocês podem comprar e adquirir. Hoje eu estou recebendo aqui o terceiro sargento temporário, Lucas Soares. O Lucas é um sargento da base aérea. Tu ficou quantos anos lá, Lucas? 8 anos. 8 anos. E o Lucas, infelizmente, ele foi licenciado, no meu entender, de forma irregular, porque ele está com uma doença crônica e não poderia ter sido licenciado. Qual é a tua doença mesmo? Púrpura trombocitopênica idiopática, que de idiopática passou para crônica. Inclusive, tu está me falando agora que você talvez tenha que tirar o baço. Exatamente, eu fui diagnosticado agora com uma ultrassom que eu fiz, que se chama esplenomegalia, que é o inchaço do baço. E aí agora eu vou passar pelo hematologista para saber se vou ter que remover o baço, se ele vai aumentar de tamanho, né, para remover, senão pode causar a minha falência. Então nós possivelmente estaremos sendo contratados pelo Lucas para entrar com o processo de reforma militar. Como é que funciona esse processo de reforma militar? Vou te explicar, porque eu estou até curioso para saber disso aí. Nós levamos em torno de 10, 15 dias, depende agora da tua urgência, que nós vamos tentar agilizar, para fazer a petição inicial. Essa petição inicial, ela vai ser protocolizada, ela vai ser protocolada perante a Justiça Federal. Não é Justiça Comum, é Federal. Tu é militar federal. Vai cair numa vara que a gente não sabe qual é que é. A gente não escolhe juiz, nem juízo. Vai cair numa vara. O juiz vai pegar essa petição e vai verificar se existe elementos suficientes para te dar tutela. O que seria tutela? É tipo liminar. Para você entender, que os leigos entendem como liminar. É tutela antecipatória, tutela de urgência. Para determinar a tua anulação do teu ato de desincorporação, de licenciamento, para você voltar a ficar recebendo e fazendo tratamento por conta da base aérea, no caso por conta da União. A gente não entra contra a base aérea, não entra contra o Exército nem a Aeronáutica, nós entramos contra a União Federal, porque ela que pode figurar no polo passivo, tá? Que é defendida pelos advogados geral da União, pelos advogados da União Federal, tá? Bom, o juiz verificando que nós atendemos todos os pressupostos processuais, ele vai determinar, ele pode analisar a tutela e vai determinar a União Federal, a intimação da União Federal para que faça uma contestação. Logicamente, essa contestação é tudo contra você, tá? Eles vão alegar eventualmente que a tua doença era pré-existente, que a gente sabe que não é, está provando que não é. Vão alegar uma série de coisas contra a tua pessoa, contra o militar que você foi, tá? Dizendo, para tentar regularizar, para dizer que foi correto o ato do licenciamento, tá? Quando vem essa contestação para a juíza ou para o juiz, ele vai determinar que em 10 dias a gente impugne a contestação. Impugnando a contestação, ele vai perguntar: partes, que é você e a União, especifiquem as provas que pretendem produzir. O que nós vamos pedir? Além de todos os teus exames médicos que tu está me trazendo aqui, nós vamos pedir uma perícia médica judicial. Aí ele vai deferir, ele vai acatar, tá? Porque nós vamos dizer da pertinência dela, para provar que tu está com essa doença. Nós primeiro, aí ele vai deferir, nós vamos ter que fazer os quesitos. A União Federal faz os quesitos e o juiz faz quesitos. O que é quesitos? É perguntas para o perito, tá? Como você vai ser beneficiário da justiça gratuita, é o juiz que vai nomear um médico deles. E aí tem dificuldades de nomear porque paga muito baixo para esses médicos, mas mesmo assim tem médico fazendo perícia, tá? Tu vai no dia da perícia lá, tu pode eventualmente levar um assistente técnico, é meio caro, então às vezes depende do militar, não pode pagar, tá? Na faixa de 3 mil, 5 mil, né? Que é um médico. E a União leva um assistente técnico. Ela vai, possivelmente, que você é da aeronáutica, trazer um médico militar para ficar lá no dia. Nesse dia tu tem que levar tudo que é documento médico que você tiver, tá?
E que não vai ser agora, vai ser no transcorrer do processo, tá? Vindo esse laudo pericial para o juiz, que o perito ou a perita manda para o processo, aí o juiz abre para nós, eventualmente, contestar, impugnar ou pedir esclarecimentos daquele laudo pericial, tá? Depois dessa fase, o processo vai para uma sentença. Sentença o que é? Decisão do juiz, tá? Essa sentença, se for procedente contra você, normalmente existe apelação dos advogados da União. Então vai para o Tribunal Regional Federal, tá? Lá no Tribunal Regional Federal tem todo um procedimento, que eu não vou te explicar porque é complicado. E eventualmente ainda vai para o STJ. Nós estaremos, se formos contratados, junto contigo, até o STJ, até trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Quando depois de transitar em julgado, o processo volta para a origem, ou seja, volta para o juiz. Aí nós temos que entrar com outro processo, que antigamente era tudo em autos apartados, agora é no mesmo processo, que é cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença nós vamos pedir duas coisas, isso lá depois de passados uns anos. Obrigação de fazer, que é de reformar, se nós julgarmos que foi procedente, e de pagar os atrasados. E todas as outras vantagens que você tem, por exemplo, ajuda de custo, tudo vai ser pago, tá? Aí você vai ser reformado definitivamente, ou seja, vai ser aposentado definitivamente. Se você for, durante esse processo, julgado só incapaz, você será no mesmo posto. Se for julgado inválido, no posto acima, então aí vai segundo tenente. Tá? Então é toda uma disputa judicial. Sim. E para provar na perícia médica judicial, eventualmente a tua invalidez. Tá? Nós vamos agora, então, fazer esse processo, se for contratado, vamos contratar, e aí tem todo esse procedimento. O que é um processo? É uma abertura, né? Tem os dois lados, uma parte e outra parte, e vai seguir em frente. Tá? Não existe outra possibilidade para você, a não ser entrar com o processo judicial. Tá? E aí aguardar decisões do juiz. Perfeito. Tá bom? Tem alguma dúvida? Nenhum. Aí a tutela, o que seria? A tutela, ela vai junto com o processo, é um campo na petição, que a gente demonstra para o juiz que você precisa da tutela antecipatória, tu precisa de tutela de urgência. Então, no teu caso, tu precisa tratar essa doença, né? Urgente, tá? Talvez tu tenha que tirar o baço, né? Quer dizer, se tu pegou essa doença lá, que tu tá me falando que talvez tenha sido, talvez não, quase certo, por causa da extração do siso, pegou a infecção, né? Foi dentro da base aérea, então foi no período militar. Sim. Tá? Então, se nós provarmos que você, e demonstrar isso aí para o juiz, né? Tu vai me trazer ainda provas da odontoclínica, digamos assim, pode ser que o juiz te antecipe a tutela, determinando imediatamente o cumprimento desse pedaço, digamos, que nós vamos estar pedindo. Nós vamos pedir aqui posto acima, nós vamos pedir tudo, danos materiais morais, ajuda de custo, tudo nós vamos pedir, tá? Mas o juiz pode antecipar a parte. A parte qual seria o quê? É determinar que anule teu licenciamento, que tu estava doente já ali, está provando por esses documentos aqui, né, que me trouxe, que você foi licenciado de forma irregular, então ele vai anular e vai determinar que a base aérea, ou que o Exército, que é a União Federal, na verdade a União Federal, não é Exército também, é a União Federal, então é da base aérea, mande você ser implantado novamente em folha. E com todos os direitos, né? Que vocês lá têm a FUSMA, é Fundo de Saúde da Aeronáutica. Isso. O FUSMA, né? FUSMA é da Marinha. Marinha. Tá bom? Tá tudo explicado? Tudo explicado, perfeito. Expliquei a você também, um bom dia, até o próximo vídeo, fique com Deus.